Vocês, meu nome é Rogéria Vieira e vamos para mais uma aula do Conquistações preparatório para o Enem. E na aula de hoje a gente vai falar sobre demografia. Mas afinal, você sabe o que é demografia? Bom, se não sabe, né, fique aí acompanhando a nossa aula, que a gente vai falar um pouco sobre isso e tentar compreender, né, como é que se dá a questão da questão demográfica e, a partir disso, refletir sobre o tema e adquirir mais conhecimento aí para vocês se darem bem no Enem, tá bom? Mas antes da gente iniciar, né, falando aí sobre demografia, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe para que esses vídeos, essas aulas, cheguem para outras pessoas, tá bom? Pois bem, vamos falar de demografia, né? E aí, falando de demografia, a gente vai ter aí algumas questões importantes nesse contexto, que vai trazer para a gente aí o entendimento do que seria demografia, tá bom? E aí, a demografia é o principal mecanismo de disseminação de informações sobre a população. Então, o que acontece? A gente tem a população, né, as pessoas, a sociedade, e aí, pra gente, essa população ela vai estar inserida no contexto de demografia. Por quê? Porque a demografia é justamente o estudo da população, só que não só quantitativo de pessoas, mas de todo o contexto da sociedade, tá bom? E aí o principal mecanismo, a principal forma da gente ter essas informações, né, informações demográficas, é a partir de dados, né, de coleta de dados estatísticos. Por isso que, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai trazer para a gente essas informações. Então, o IBGE, ele colhe as informações, né, da população, e aí no seu universo, né, em várias informações importantes sobre a população, no seu contexto social, econômico, político, e a partir desses dados estatísticos, a gente consegue aí ter informações que a gente chama de informações demográficas. Não é à toa, né, que a cada 10 anos o IBGE realiza o censo demográfico de demografia. Então, a gente já, né, tem essa relação, tá bom? Então, demografia justamente é estudado, né, vamos dizer assim, que são as informações coletadas sobre a sociedade, tá bom? E aí, essa informação ela é fundamental, tá? Essas informações estatísticas são fundamentais porque a partir dessas informações a gente vai ter aí o gerenciamento e aí a execução de políticas públicas, né, no universo do município, do estado, do país. Então essas informações são essenciais na tomada de decisão, tá? Administrativa, política de qualquer país. Então todos os países eles vão realizar aí seu censo demográfico, né? Cada país vai ter seu instituto específico que realiza essas pesquisas e essas informações contribuem aí para saber como é que está a sociedade, né? Como é que está a questão social, econômica, política de todo o país. E aí, nesse contexto, a gente vai ter o quê? A coleta, a análise, a interpretação das informações sobre a população, ok? E essas informações, elas vão contribuir, além dessa questão administrativa, em todo o contexto. Investimentos em saúde, educação, em todas as áreas, né, de trabalho. Então, essas informações demográficas, elas são fundamentais, são essenciais, né, para que exista aí a melhor forma de aplicar, né, a verba pública, por exemplo, né? Se os dados demonstram, por exemplo, que a questão do desemprego está muito alto, então o governo ele vai o quê? Investir, né, em políticas públicas para a geração de emprego, né? É um exemplo. Então a demografia é justamente isso. É o contexto social, né? É a população, mas todas as relações que existem com ela, né? Em relação a essa população. E aí se dá a partir de quê? A partir do conhecimento da sociedade. Esse conhecimento são coletados a partir de dados, né, informações que a sociedade ela traz para o órgão de pesquisa, e a partir disso a gente vai ter aí execução de políticas que vão melhorar as situações que são diagnosticadas, que são necessárias aí nesse contexto, tá bom? E dentro dessa questão da demografia, a gente vai ter o conceito em si, e aí dentro do conceito de demografia,
a gente vai ter o crescimento da população, né? Então a gente vai ter aí como é que se dá esse crescimento, né? Além da questão educação, trabalho, renda, etc., a gente também tem a questão da população em si, a sociedade. E aí, a partir desses dados, a gente vai saber se está aumentando ou não a população do país, da cidade, da região, do estado, enfim. A questão da densidade demográfica, que a gente vai ver aqui o conceito, né, a diferenciação que seria essa densidade demográfica, e a questão das migrações. Tá? Então, tudo isso está dentro do conceito de demografia, tá bom? E a demografia é o estudo das populações e suas dinâmicas, porque, como eu falei, a gente vai ter todo o contexto que envolve a sociedade, né? Envolve a população. E a população, a gente sabe que existem vários contextos dinâmicos, e, por exemplo, a questão da migração mesmo é algo que a gente vai ter aí constantemente acontecendo, e que essas informações elas vão contribuir para que a gente saiba, né, como é que está dando esse fluxo migratório, né, se aumentou, se diminuiu, onde é que está tendo mais essa questão da migração, onde está tendo menos. Então, tudo isso são informações importantes para que a gente tenha aí decisões sendo tomadas, né, a partir dessas informações, decisões importantes para a sociedade, né, onde investir mais, onde é que a gente precisa melhorar, enfim, todo esse contexto. Então, a questão da demografia ela vai estar nesse parâmetro aí da análise da sociedade, do seu crescimento, a densidade, as migrações, dentre outras questões que envolvem a nossa sociedade. Pois bem, e com isso a gente vai ter, que eu tinha falado para vocês, a gente vai ter o entendimento do que é densidade demográfica. Bom, e aí a gente vai ter a relação da população absoluta com a população relativa. São distintos, né, são diferentes. E aí quando a gente fala população absoluta, a gente está se referindo ao número total de habitantes. Por exemplo, a população absoluta de Brasília é de X pessoas, né, X habitantes. Então, a gente está falando ali o quê? De população absoluta. Quando a gente diz o número de habitantes, pessoas que vivem naquela cidade, tá bom? Independente aí de qual seja. A gente vai ter ali um determinado lugar e a gente vai dizer, tem tantos habitantes. A gente está falando de população absoluta. Quando a gente fala de população relativa, aí a gente vai ter aí o número total de habitantes dividido pela área do local. Ou seja, a gente vai ter a quantidade de pessoas, de habitantes por quilômetro quadrado. E é aí onde está, né, o que a gente chama de densidade demográfica, tá bom? A densidade demográfica vai ser a população relativa, e essa população relativa, ela se dá a partir da quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Por isso que quando a gente diz o país X, ele tem uma densidade demográfica, ou ele é populoso, ou ele é menos populoso. Tem essas diferenciações, tá bom? Então, quando a gente fala em densidade demográfica, a gente está falando que aquele lugar, né, aquele território, ele vai ter X pessoas por quilômetro quadrado. A gente vai pegar o número de habitantes e dividir pelo quilômetro quadrado para saber aí qual é a população relativa. E nesse contexto, a nível mundial, a gente vai ter aí os maiores, né, os países mais populosos do mundo, né? E aí vai estar a China em primeiro lugar, a gente vai ter a Índia. O Brasil, ele era em quinto, ele deu uma queda aí, né? Foi para o sexto lugar, né, de países mais populosos do nosso planeta, ok? E aí a gente vai ter algumas questões que tratam sobre o assunto, tá? É importante a gente entender o que tem a ver em relação à população e dentro desse contexto a gente compreender, tá? Porque o Enem, ele cobra muito a questão da população mundial, a população brasileira, são muitas questões que o Enem traz, né? E aí vai ter questões que tratam sobre a questão demográfica, vai ter questões que tratam diretamente, ele pontua diretamente questões da população em si. E por isso que na aula de hoje a gente está trazendo para vocês aí a questão da demografia, mas aí nas outras aulas vocês vão encontrar a aula falando também sobre a população em si,
né, com mais informações detalhadas, que vão contribuir aí para o entendimento sobre a população, sobre a demografia, tá? E uma questão importante desse contexto de demografia é a gente entender que essas informações, elas são relevantes para todas as áreas da sociedade, né? Então, assim, a gente só consegue ter um parâmetro, por exemplo, a população de São Paulo está com um índice X de analfabetismo. A gente só sabe disso a partir do quê? Da demografia, do estudo demográfico. É justamente a coleta de informações que a gente vai ter dessa sociedade e a partir disso a gente vai conseguir aí trazer o que tem de quantidade, onde fica, inclusive, né, as regiões onde a gente vai ter ali a maior população analfabeta ou não. Então, são informações que vão direcionar a gestão, né, do território a realizar políticas públicas, né, que vá sanar essas questões. Tá? E aí o Enem, ele pega muito nisso, dessa questão. Trata, por exemplo, qual é o país mais populoso do mundo, né, que eu comentei, que é a China. E aí, por que a China, né, mais populosa do mundo? A gente vai ter vários contextos que vai trazer aí o porquê disso. E aí a gente precisa saber, a gente precisa entender, né? E a dinâmica populacional, ela reflete muito isso, tá? Porque determinados continentes, determinados países tem mais pessoas vivendo lá do que em outros não. E aí isso vai implicar em várias questões sociais, econômicas, desses países, né, desses territórios. E a gente precisa ter em mente o mapa do mundo em mente, né, assim, visualizar, tentar conseguir visualizar, e a partir disso a gente tentar entender essas dinâmicas, o porquê do fluxo migratório em determinado país é maior do que em outros, né, e aí a localização geográfica ela vai dizer muito nesse contexto, né, de população. Vejam que a questão da sociedade, quando a gente vai fazer uma análise social, né, ela é muito ampla, ela é muito abrangente. A gente tem muitas questões ali a pontuar sobre isso. E a gente precisa tentar se ater ali às questões principais e tentar compreendê-las. E aí, primeiramente, a gente precisa visualizar o nosso planeta, a Terra, né? Pegar o mapa ali e visualizar o mundo como um todo. E, inclusive, a questão geográfica de localização vai dizer muito também em relação à dinâmica da população, né? Porque em determinado lugar as pessoas tem mais gente vivendo do que outros não. Aí vem a questão físicas também, climáticas, enfim, que vai determinar, vamos dizer assim, a dinâmica da sociedade, né? Tem lugares aí no planeta que não tem como a gente habitar. É muito frio, por exemplo, então assim, não tem como viver naquele lugar. Então essas questões também a gente precisa conhecer e entender, né? A questão histórica ela é importantíssima também no contexto de demografia, ok? Mas bom, sem mais delongas, como diz, né? Antes da gente continuar, não esqueçam, tá? Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Convide outras pessoas também para participar do nosso canal. Vocês vão encontrar elas maravilhosas aí em todas as áreas do conhecimento que são importantes para vocês conseguirem aí uma boa nota no Enem, tá bom? Então assista nossas aulas, comente, compartilhe. Não deixa aí de chamar outras pessoas para assistir nossas aulas, para que esses conhecimentos eles sejam ampliados, né? Distribuídos aí para mais pessoas, tá bom? Bom, vamos lá, vamos fazer um estudo agora de uma questão de Enem, né? Essa questão é do Enem 2019, que fala justamente sobre a questão demográfica. Bom, a questão diz o seguinte: o bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há, proporcionalmente, menos crianças na população e o percentual de idosos ainda é alto. E aí é um texto, né, do Globo, adaptado aí de 2015, uma matéria. E aí veja que o texto, ele fala o quê? Ele fala do bônus demográfico, né?
E aí ele fala a questão da questão de filhos. Porque quando a gente fala de demografia, está falando de população no modo geral, inclusive quantidade de pessoas. Isso implica também no nascimento, em morte e tudo mais. Né? Tudo isso envolve aí a questão da demografia. E aí ele traz essa questão do número de filhos, né, que tem reduzido bastante no mundo como um todo, né? E aí essa questão da redução dos nascimentos, né, de quantidade de filhos, vai implicar em várias questões dentro do contexto de população. Uma delas é a questão do controle mesmo da natalidade. E aí a gente vai ter diversas formas de controle de natalidade, né? E uma delas foi a questão do planejamento familiar, que é muito importante, né, para a sociedade, porque a gente não só consegue reduzir essa questão, mas naturalmente vai reduzir a questão do nascimento, mas o que é importante de fato nesse contexto é a questão do planejamento familiar, no sentido de preparação mesmo, de evitar nascidos mortos, né, que tinha muito mesmo, muitas crianças morriam na barriga da mãe ou ao nascer, e aí o planejamento familiar contribui, e é importantíssimo, né, para evitar, porque aí vem a questão do acompanhamento da mulher, né, na gravidez, e isso é fundamental para que a gente tenha aí sucesso nas gestações. Mas não deixa de ser uma forma de controle, né? Porque a partir disso vem a questão dos anticoncepcionais, né? Tem vários métodos anticonceptivos aí e acaba trazendo aí essa questão do controle. Mas outra forma também é a inserção da mulher no mercado de trabalho, o conhecimento, ele é fundamental, né? Então a partir disso a mulher ela consegue direcionar a sua vida no sentido de dizer, não quero filho agora, então eu tenho formas de fazer com que eu não tenha, ou dizer, não, eu quero agora e vamos lá. Então, assim, o conhecimento ele é fundamental, ele trouxe aí uma modificação bastante interessante na sociedade, né, que é essa questão aí da mulher, né, do acesso à educação para as mulheres, o mercado de trabalho também. Então a mulher hoje ela acaba se estruturando em termos de conhecimento, de estudo, de trabalho, para depois pensar, né, não, vou ter um filho quando eu estiver estruturado, né, financeiramente, tiver condições. E tudo isso é a partir do conhecimento e dessa abertura, que ainda bem que a gente tem, né, da mulher no mercado de trabalho, que a gente não tinha há anos atrás. Tá? Então é uma forma de controle, mas é um controle que a mulher, ela, de certa forma, ela vai ter a sua decisão. Ela tem o poder de decidir se vai querer ou não ali ter muitos filhos, o que é importante, né, para cada pessoa. Tá? E aí o texto ele vai trazer essa questão do número de filhos, né, a redução, e aí vai ter N questões, essas algumas que, né, eu citei em relação à questão de número de filhos, e aí vai ter um contraponto, né? A gente vai ter aí menos crianças na sociedade, e aí a gente vai ter aí o percentual de idosos que ainda não é alto, mas que tendencia a ser alto, tá? Por quê? Porque a gente está tendo uma perspectiva de vida maior atualmente. Bom, mas aí a pergunta fala o seguinte: a ação estatal, ou seja, né, do governo enquanto Estado, que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico, estimula a quê? Quando a gente fala de bônus demográfico, tá? A gente está falando o quê? De questão financeira, tá? Então, a gente está tendo menos crianças, porém, a gente vai ter aí uma população adulta. Adulta, puxando, caminhando para a questão dos idosos, mas que boa parte da população era adulta. No contexto de uma população adulta, a gente vai ter uma população ativa, economicamente ativa. E isso é importante para o governo, porque ele precisa que a população ela esteja economicamente ativa para a geração de renda e, claro, né, manter aí a economia do país. E isso é possível também, por quê? Porque o Estado ele vai contribuindo aí com incentivo para que essa população ela se qualifique. Por isso que as questões
que as alternativas, né, que são apresentadas é atração de imigrantes, não tem nada a ver, né? O governo não está atraindo os imigrantes. Ele está, né, tentando aí manter a economia, que é um dos focos principais aí dos governos, né? O país, que se ele estiver bom economicamente, é uma maravilha. E para isso tem que ter algumas ações aí que são importantes nesse contexto. Aí vem a elevação da carga tributária, não tem nada a ver, a gente está falando aí de população, né, de quantidade de filhos, poucas crianças, encaminhando aí para mais idosos, mas em compensação a gente vai ter aí a questão adulta, um número bacana nesse sentido, né. Aí vem a admissão de exilados políticos, também não tem nada a ver, e concessão de aposentadorias também não. Então, a resposta é a qualificação da mão de obra, né? O investimento na qualificação da mão de obra é importante para, né, que essa economia ela consiga aí se estabilizar, né? Na tentativa de estabilizar a economia, o governo ele vai investindo aí na qualificação da mão de obra, né? E como a gente vai ter a mulher no mercado de trabalho, isso é muito bom, porque é uma contribuição maior aí para a economia do país, tá bom? Então veja que a gente vai ter vários contextos, né, sendo apontados aí nas questões. A gente precisa ter esse conhecimento amplo, no sentido de saber que a demografia ela vai envolver várias questões, inclusive econômica, política, social, e aí a gente precisa ter, né, esse conhecimento para conseguir entender e acertar as questões, tá bom? Bom, essa foi mais uma aula, né, do Conquista Seus Sonhos, preparatório para o Enem, no contexto das ciências humanas, mais especificamente da geografia, né, onde vai trazer aí a questão da demografia e da relação da população. E é isso, a gente vê em outras aulas, não deixe de assistir as próximas aulas, a aula de população, que acaba sendo um complemento dessa, e não deixe de curtir, comentar, compartilhar nossas aulas. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!